Bom dia, crente! Começamos mais uma semana, estamos aqui na nossa segunda-feira para trazer as boas novas do Evangelho. Estamos começando mais uma série essa semana e queria te agradecer por você que acompanhou a série da semana passada e que foi uma bênção e que eu sei que ajudou muitas pessoas, como me ajudou também. Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Estamos aqui porque a vida do crente não é fácil, mas nós queremos levar uma vida mais leve aqui na Terra. É uma vida sem problemas, é uma vida sem lutas, sem dor? Claro que não, mas é uma vida em abundância, onde a gente aprende a lidar com os nossos conflitos, com os nossos relacionamentos, e aprende com a vida como ela é, à luz das Escrituras e à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus. O tema da nossa série é quem são os seus amigos? E hoje nós vamos aprender sobre as esferas da amizade. Todo o conteúdo que eu vou ensinar aqui para vocês, tá? Está nesse livro aqui, ó, Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Essa teoria sobre a teoria das amizades não é minha, mas ela foi muito importante na minha vida, foi um divisor de água, porque aqui você, quem nunca se decepcionou com a amizade? Quem nunca se decepcionou com as pessoas e disse, nunca mais eu quero ter amigos, nunca eu vou ficar sozinho, isolado, não quero saber mais de ninguém. Todo mundo passou por isso, mas deixa eu te contar uma boa notícia. É possível você ter amigos, é possível você se envolver com outras pessoas e mesmo assim ser blindado emocionalmente, mesmo assim o seu coração não se magoar, não se frustrar com pessoas que vão decepcionar a ti, a sua relação, você decepcionar outras pessoas também. Quando nós aprendemos isso, o nosso nível de expectativas ele baixa bastante e a gente sabe colocar as pessoas nas suas devidas funções, nos seus devidos lugares. Lembrando, gente, que pessoas são bens preciosos. A gente aqui eu não quero demonizar, eu não quero falar aqui para vocês, eu vou explicar isso muito bem, que não é para você deixar de falar com certas pessoas porque você percebeu que aquela pessoa não é para sua vida, não é para você ser mal educado, não é para você fingir que não conhece, não, porque isso é falta de educação, né? Vamos lá, isso é muito feio, isso não condiz com o embaixador do reino, o embaixador que veio trazer boas notícias. Mas não é se envolver intimamente, não é contar os seus segredos, não é contar o seu futuro. Eu vou explicar para você como você faz isso, baseado nessa teoria, a esfera das 3 amizades que contém aqui no livro Especialista em Pessoas. E o mais legal é que ela está na Bíblia. Essa semana a gente não vai usar a Bíblia, tá? Porém, eu vou usar histórias da Bíblia, mas eu não vou usar os versículos e citar nem nada. Mas eu vou estar lembrando vocês. Jesus, ele classificou os seus amigos. Jesus, ele classificou as pessoas que estavam na vida dele. Ele sabia quem era a multidão. Ele sabia quem eram seus amigos íntimos, para quem ele poderia contar o seu futuro, abrir o seu coração. Ele sabia para quem ele não podia contar os seus próximos passos. Ele sabia que aquela pessoa ali que precisava dele para uma cura, e não para se tornar amigo íntimo dele só porque participou de uma experiência emocional, uma experiência de transformação. Não, mas eu vou te ensinar certinho como que a gente vai aprender as 3 esferas da amizade. A gente precisa saber que vai existir 3 tipos de pessoas dentro das esferas de amizade na nossa vida, que são os nossos amigos estratégicos, são os nossos amigos necessários e são os nossos amigos íntimos. E hoje, essa semana, você vai pegar as pessoas da sua vida e vai colocá-las cada um na posição que lhe convém, certo? Quando você coloca as pessoas nessas posições, nessas funções que cada um cabe, você gera muito menos expectativa, você gera muito menos frustrações do que você achar que todo mundo é seu amigo, que de você abrir o seu coração para todas as pessoas. Uma frase que diz assim aqui no livro: só quem come a nossa mesa e escuta os nossos segredos podem nos trair.
Os de fora, no máximo, nos decepcionam. Quantas vezes a gente contou o segredo para quem não era para contar, a gente contou o nosso próximo passo para quem não era para contar e essa pessoa não teve uma atitude que você esperava e você acabou se frustrando e você pensou, poxa, ela é minha amiga íntima, ele é meu amigo íntimo, eu conto minhas coisas para ele, mas ele não tem a mesma reciprocidade. Você acabou se frustrando. Assim, quando a gente conta algumas coisas para quem não deveriam contar, porque a gente não coloca as pessoas nas suas devidas funções e a gente acaba gerando expectativa. E essas expectativas sempre são frustradas quando você dá alguns passos e essas pessoas, elas não te respondem de volta. Deixa eu contar uma história para você, uma história não, algo que aconteceu comigo. Quando a Paloma, minha irmã, ela faleceu, eu percebi de fato quem eram os meus amigos de verdade, quem gostava de mim de verdade. Quando você percebe isso, quando você passa por uma perda, quando você não tem mais utilidade, quando você realmente mostra que, não é que mostra, mas a sua vida naquele momento está tão ruim que a vida, que aquela experiência vai mostrar quem está com você de verdade. E apesar de ser dolorido a perca da minha irmã, eu pude perceber quem são os meus amigos de verdade, quem estava ali para mim. E hoje, ao me relacionar com outras pessoas, eu tenho uma expectativa diante delas muito diferente do que eu tinha. A gente, os brasileiros, tem esse costume, né? A gente faz um churrasco, a gente começa a conversar, a gente se conecta com essa pessoa, gosta ali no primeiro dia e já quer tornar ela nossa amiga íntima, quer contar os nossos sonhos, quer contar as nossas dificuldades, porque a gente acha que aquela pessoa vai nos salvar. Eu tive uma experiência esses tempos atrás que eu olhei para uma pessoa que eu tava admirando e eu tava pensando, poxa, essa é a pessoa que eu sempre quis, é ela que vai entrar na minha vida e vai mudar. E não, toda vez que entra uma pessoa nova na nossa vida, a gente acha isso, que essa pessoa é o cara. E não, a gente deve colocar as nossas expectativas só em Deus. Quando a gente não tem mais nada para oferecer, quando a gente é inútil de certa forma, as pessoas vão se afastar de você e vai ficar só quem é de verdade, só quem realmente importa com você. E foi isso que aconteceu. Muitas pessoas que achavam que estavam comigo, que torciam por mim, que era ali do meu lado, depois que a Paloma morreu, foram no velório, ok, deram seus pêsames, mas depois do luto, quando eu precisava de um conselho, quando eu precisava de um abraço, quando eu precisava de uma palavra de conforto, só uma pessoa ficou comigo, só uma pessoa me abraçou, só uma pessoa estava preocupada ali comigo. E é ela que eu vou levar pro resto da vida, porque não importa, eu vejo que não importa as minhas vitórias e não importa as minhas derrotas, ela está sempre feliz comigo. Uma forma de você conhecer as pessoas também é quando você ganha algo, quando você está melhorando de vida. Apesar de ter bastante gente que vai estar com você, sim, mas isso não mostra no íntimo que essa pessoa está com você. Mas você reconhece alguns amigos também na vitória. Quem fica ao nosso lado depois dos dias mais difíceis na angústia ganha destaque na longa metragem da nossa vida. A vida, ela funciona dessa forma. Nos piores períodos, registramos na nossa mente quem é quem. E é difícil desassociar os fatos de pessoas. Nos dias bons, já é quase praticamente difícil, impossível de identificar as verdadeiras intenções de alguém. Sabe por quê? Porque ninguém quer estar ao lado de árvore que não dá fruto. Eu percebi isso quando eu não era ninguém, quando eu não tinha um emprego que eu tinha hoje, quando eu não tinha mais utilidade para ninguém, as pessoas me deixavam. Hoje, talvez que eu tenha uma pequenininha posição, não é nada não, mas um pouquinho só de posição por causa das coisas que eu conquistei. Talvez aconteça alguma coisa, as pessoas ainda vão ficar ao meu lado porque eu estou dando frutos, mas não se mostram com as suas verdadeiras intenções. Lembre-se, mesmo que aconteça o que acontecer, a gente não é capaz de mudar ninguém. A verdade é que as pessoas não vão mudar só porque você
não gosta delas. Às vezes nós nos decepcionamos com essas pessoas, como aconteceu, gente que me conhecia há anos, gente que comia na minha mesa, era amigo próximo de mim, da minha família, no pior momento falou mal de mim, no pior momento causou intriga, no pior momento me abandonou. Essas pessoas estão na minha vida hoje? Não como antigamente, estão no sentido de eu ajudar, de eu mandar uma mensagem, do que eu precisar fazer, eu faço para estar ali com elas, mas na minha mesa, nos meus segredos, nos meus próximos passos, nas minhas alegrias, não. Essa pessoa não entra mais no meu coração, porque eu mudei a função dela. Hoje ela não é mais uma amiga íntima, hoje ela voltou para um amigo estratégico. Então, às vezes eu preciso dela para alguma coisa, ó, você me ajuda nisso, ela precisa de mim numa coisa, eu ajudo ela, e é só uma troca. Eu vou explicar isso, tá bom? Perceba que nós todos precisamos de amigos estratégicos. É possível que eles não comam na nossa mesa ou não compartilhem as nossas preferências na Netflix, tá? Mas elas são importantes nas nossas construções do nosso futuro. Como eu te disse desse relacionamento agora. Ela era uma pessoa que estava na minha vida, mas quando eu comecei há 3 anos atrás a refazer a minha vida e tudo mais, eu precisei me conectar com outras pessoas, eu estava em outros ambientes e eu comecei a plantar, a elogiar outras pessoas, a buscar estar com novas pessoas, mas essas novas pessoas não era para eu contar os meus próximos passos, não era para eu contar as minhas feridas emocionais, não era para eu contar os meus sonhos, não, era para eu me conectar a elas. E quando eu me conectava a elas, era porque eu tinha um interesse no que ela tinha e ela também tinha interesse no que eu tinha para oferecer. Isso não é questão de ser interesseiro, é estratégico. Todo mundo tem interesse, tá bom, gente? Ó, não vai achando que, tal pessoa é interesseira. Você casa com alguém porque você achou ela bonita, você gostou do caráter dela, você tem interesse que ela te ame da forma que você ama ela. Ok? Você vai para a igreja atrás da salvação eterna. Você se relaciona com as pessoas porque você quer algo, tá? Vamos parar de falar que isso que é ruim? Não. Mas depois, com o tempo, você vai estar com a pessoa por outros motivos. Mas, no primeiro momento, todo mundo é interesseiro. Quando Jesus foi ao monte chamado Transfiguração, ele somente convidou o seu círculo íntimo para subir ali. Jesus, ele também tinha os 12 amigos necessários. Os amigos estratégicos de Jesus eram aquelas 500 pessoas que estavam ali com ele. Para que servem os amigos estratégicos? Para eles falarem de você, para você compartilhar uma coisa que você tem. Jesus, quando ele precisava anunciar alguma coisa que precisavam de outras pessoas saberem, ele falava com seus amigos estratégicos, aquelas 500 pessoas que seguiam ele ali, e essas pessoas começavam a espalhar a mensagem. Por isso que você tem que entender quais são seus amigos estratégicos. Seus amigos estratégicos, eles não vão guardar segredo, eles vão contar para outros. Jesus tinha os seus amigos necessários, os 12 discípulos, que ele começava a ensinar, que ele era amigos mais de perto. Jesus tinha uma equipe com ele, lembra? Para você ter, às vezes, amigos necessários, nem sempre são amigos de infância, são amigos que você tem há muito tempo. Talvez para você formar uma equipe. Mas, enfim, vou falar sobre isso mais depois. Assim como Jesus, você também precisa ter os amigos necessários. Nem todos serão seus melhores amigos, no sentido de mais próximo, mas ainda são necessários por essa caminhada aqui. Quando colocamos cada amigo na esfera correta, nosso nível de expectativa fica alinhado com a possibilidade de erros, ok? Às vezes a gente acha que não vai ser traído e acaba sendo traído. Jesus, que não tinha erro nenhum, acabou sendo traído por um dos 12, mas ele não tinha como expectativa, ele não colocava a sua intimidade, os seus segredos, os seus próximos passos para Judas, porque ele sabia que Judas ia trair, né? Ele era o dono do futuro, sim, mas ele também era homem, então ele classificava cada um no seu lugar. Amanhã nós vamos ver um pouquinho mais da classificação de cada um dos amigos, e não se esqueça, tá bom? De assistir amanhã o vídeo às 7h17 da manhã. Obrigado por assistir até aqui e Deus abençoe a sua vida.